Agora na Band News FM, Acontece Lá em Casa, com a jornalista Gabi Monteiro. Oferecimento Construtora Fator Hilt. O apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residência no Instagram. Agora na Band News FM, Acontece Lá em Casa, com a jornalista Gabi Monteiro. Oferecimento Construtora Fator Hilt. O apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residência no Instagram. Tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor todos os dias. E todas as quintas, das 11 ao meio-dia, aqui na Band News Salvador, a gente tem espaço para falar de saúde, bem-estar, psicologia, com gente que faz diferença nessa área. Sempre um bate-papo inspirador sobre coisas da vida para você botar em prática e melhorar a sua. Você pode ouvir o Acontece Lá em Casa, é um programa multiplataforma. Você pode também assistir pelo YouTube os bastidores do programa e no meu Instagram, @Gabi Monteiro Oficial, tem muitas imagens dos bastidores do programa, muitas dicas também, vídeos com a doutora Beth Monteiro, tudo de bom por lá. Pode seguir também o Acontece Lá em Casa no Instagram, a gente posta conteúdo todo santo dia. Bom, no programa de hoje, a gente tem uma criatura que muito me intriga. Ela faz um negócio que eu tenho tanto interesse, gente, que é grafologia, né? É o principal negócio que ela faz, mas ela também está aí trabalhando nas áreas de RH, ajudando pessoas a viver melhor, a se descobrirem, a ter consciência de quem elas são, melhorar no trabalho, melhorar na vida. Patrícia Vicente, bem-vinda ao Acontece Lá em Casa. Tudo bom, querida? Obrigada, Gabi, tudo bem? Prazer estar aqui. E vai ser uma delícia essa conversa hoje. Eu acho que o programa vai ser curto, então já vou dizendo que vai ficar muita pergunta para um próximo programa com a Patrícia. Bom, vamos lá começar o programa já chutando na canela, Patrícia. Me conta uma coisa, é verdade que através da grafologia é possível ler a mente das pessoas? Sim. Escrever é um ato cerebral. Vem um pouquinho mais para frente, Patrícia. Escrever é um ato cerebral complexo, né, consciente, que traduz o nosso inconsciente. E esse inconsciente aqui dentro é um mundo. Então, quando a gente faz os lançamentos caligráficos no papel, o grafólogo, ele consegue acessar literalmente a alma, o psique, a mente, o inconsciente desse escrevente. Então, quem escreve não são as mãos, é o teu cérebro. Agora, o que é grafologia, né? Vamos explicar antes de começar o programa para a gente poder deslanchar. Sim, claro que sim, até para ver as vertentes. A grafologia é o estudo da grafia, é uma ciência que estuda os traços de personalidade e caráter de determinado escrevente. Então, através dela, é um estudo científico, com chancela científica internacionalmente utilizado em vários países, com diversas áreas. Então, a gente utiliza a grafologia, por exemplo, forense, para estudar os traços do algoz ou da vítima, se esse algoz é um serial killer, um psicopata, um criminoso, um esquizofrênico, se essa vítima estava drogada ou não. A gente utiliza a grafologia para grafoseleção e para grafologia corporativa. Então, ver pessoa certa no lugar certo. Eu sou gestora de RH também, nacional. Sim. E utilizo a grafologia somente há 25 anos, desde que eu era estagiária de RH. Por quê? A gente consegue realmente mapear a alma daquele candidato, daquele líder, daquele colaborador. Então, a gente entende que não existe perfil ruim. Se a pessoa não tiver nenhuma patologia grave, todo perfil é bom para alguma coisa. E aí, a partir daí, a gente vai colocar o melhor perfil. Às vezes, as pessoas estão só mal alocadas. Então, quando você junta o sentido de propósito, ela vai longe. É isso que eu ia falar. Às vezes, a pessoa, ela é muito boa. Olha, eu vivi até uma coisa, quem nunca, né? Você tem um ótimo funcionário, ele é um vendedor, né? Aí você fala, nossa, esse cara proativo, maravilhoso, vende muito, vou colocar ele na posição de gerente. Ele vai arrasar. Aí o cara simplesmente não dá resultado. Por que isso acontece? Clássico. É um caso clássico. A gente acha que, o que a gente fala, né, que são as promoções em vassourinha, né, na vertical. Então, do vendedor, ele vai para gestor, vai para carregado, líder, gerente, enfim, e vai ser bom. Não significa necessariamente. Seria um bom técnico, um bom especialista, um bom vendedor, que necessariamente ele vai ser um bom gestor. Sim. E vice-versa. Então, é um erro crucial nas organizações. Isso acontece, por exemplo, muito na galera de TI. Achar que o cara é bom nisso, então ele vai ser bom em tudo. Não vai, porque para você ser gestor, você tem outras habilidades extratécnicos, como, por exemplo, desenvolver pessoas,
Tem pessoas que são muito boas no que fazem, mas não sabem desenvolver pessoas, não sabem delegar, não sabem fazer empowerment, que são qualidades extra essenciais para um líder, para um gestor. Tem pessoas que não sabem trabalhar em equipe. Aí você fala, ai, Paty, nossa, todo mundo sabe trabalhar em equipe. Não, trabalhar em equipe, às vezes, se a pessoa for daltônico, você enxergar de outra cor, porque para o bem maior, aquilo é importante. Então, dá um passo para trás para dar 10 para frente. Então, tem pessoas que não sabem fazer isso. Sim. Então, ser gestor, liderar, né, incitar essa confiança, essa credibilidade, essas multidões das suas equipes, vai muito mais além do que o técnico. Então, é um erro crucial. Em TI, por exemplo, a gente vê muito isso. Tem uma galera de TI que elas fazem dual year career. O que é isso? Elas vão crescendo, se especializando, tendo remunerações maiores, mas não necessariamente elas querem ser gestores. Então, isso é muito comum. E é de sensibilidade do gestor deste gestor que vai promover. Então, por exemplo, o diretor, o superintendente que vai promover esse gerente, ver se ele tem realmente as competências técnicas para a gestão e para a liderança. Sim. Porque às vezes não é. Às vezes deixa ele lá como vendedor, vai promovendo, vai dando acréscimo de salário, porque às vezes é a dele. Sim. Então não tem perfil ruim, tem perfil mal adaptado. Mal adaptado. Vamos trazer um pouquinho também para dentro de casa, Patrícia? Claro. Hoje não acontece lá em casa, eu recebo a grafóloga Patrícia Vicente. A gente está falando aí, parece mágica, né? Porque parece que você lê o pensamento das pessoas, mas na verdade é uma análise muito... Você me disse que você demora 8 horas, né, para fazer... O processo todo. Então, vamos lá. A passiva eu faço aqui em minutos. Essa que eu já fiz até algumas vezes aqui brincando na Band Mulher, né, no Boa Tarde aqui. Eu vou querer olhar, também, não pense que é só com a Pamela. Não. Descaval também. Então, a passiva é aquela que eu bato o olho e já vejo várias características, né, psicológicas daquele escrevente e vou falando ali como água, como eu estou conversando aqui com você, bem fluido e natural. Sim. Essa é a análise passiva superficial. A ativa, que é o processo completo e profundo, são 8 horas no total de trabalho, porque eu tenho 1 hora com a pessoa, né, o paciente, 4 a 5 horas no meu laboratório de perícia, porque eu também sou perita grafotécnica, onde eu vou fazer todo o levantamento desses dados e sinais, vou observar se existem patologias pré-existentes ou existentes, traumas, 5 feridas da infância que todos nós temos, qual a maior, qual a menor, gêneros gráficos autopunitivos, enfim, tudo que acontece com aquela criatura ali. Sim. E a devolutiva, que são 2 horas com o paciente, onde a gente vai ressignificar todos aqueles gêneros gráficos autopunitivos e sabotadores. Porque não adianta você saber o que é que te sabota na vida, no que você é bom, no que você é ruim, quais são suas feridas da infância que você traz para a vida adulta. Não adianta você ficar sabendo de tudo isso se você não tomar uma atitude em relação a isso, né? Perfeito. Ninguém é culpado daquilo que não sabe. Perfeito. Mas a partir do momento que sabe, a gente tem que tomar uma atitude. Perfeito. A vida, ela tem 2 vieses, né, gente? A vida você pode fazer ela melhorar ou piorar, não tem outra opção. É isso mesmo. Perfeito. Então, se a gente pega um monte de informação, né? Se você que está aí ouvindo Acontece Lá em Casa hoje, percebeu que está precisando investir um pouquinho em ferramentas de autoconhecimento, esse programa traz muito dessas coisas, né? A gente sempre traz convidados que têm um viés da psicologia aí por trás, né? Por quê? Porque a gente quer te ajudar a viver melhor. Esse é o slogan do programa. Mas não adianta você pegar um monte de informação, puxa, descobri isso, descobri aquilo sobre mim, papapá. E aí? O que é que você vai fazer com tudo isso? E agora, o que é que eu faço com isso? Exatamente. Então, é um cuidado muito grande que eu tenho com meus pacientes, né? Ou até quando eu dou devolutivas, por exemplo, de feedback, de fortalecimento de lideranças para líder, enfim, o feedback que for, ou em consultório, ou no organizacional, não basta só eu jogar aquelas informações que o inconsciente traz, mas a gente trabalhar com plano de ação, plano de metas, um PDI mesmo, um plano de desenvolvimento individual, o que ela vai ter que terceiro fazer essa pessoa para ressignificar. E aí o pulo do gato acontece, a evolução da alma acontece, da vida, das relações, de tudo. Sim. Porque ela realmente vai dizer, nossa, entendi, eu tenho isso aqui até aqui, mas até aqui eu fui assim, mas a partir de agora eu posso ser assado. E o que é que eu preciso terceiro fazer para ser assado? E a gente direciona. Então, ficar nessa atitude de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ou esperando Deus mandar uma luz, não é o caminho... de forma nenhuma. Né? Vai fazer tua ligação na Coelba, que é mais fácil. Não tirando a fé de jogo. A fé é muito Perfeito. importante, viu, pessoal? Agora, é preciso entrar em ação, Sim. né? O mundo é das pessoas que entram em ação, que Sim. botam na prática, né? Perfeito. No programa de hoje, Patrícia Vicente, você pode participar pelo WhatsApp, daqui a pouquinho no segundo bloco a gente vai ter participação do ouvinte. Pelo WhatsApp é 987295248, ainda não decorei, vocês devem ter decorado, mas eu sou nova na Band, então tá liberado. Bom, vamos lá. E daqui a pouquinho tem a participação também da doutora Beth Monteiro, psicóloga, escritora,
escritora, eu quero saber a opinião dela sobre os desenhos, porque não é só letra que a gente pode avaliar. Os psicólogos avaliam desenhos também, né? Grafologia é uma ciência oficial? Não é? Vamos lá, existem vários estudos, pronto, né? Vamos lá. Internacionalmente, ela é reconhecida como ciência desde 1871, tá? Através do maravilhoso Abad Michon, quando ele criou, e aí Crépy Gemin, seu discípulo, 4 anos depois, intitulou na revista Les Graphologies, francesa, que existe até hoje e roda mundialmente até hoje. Internacionalmente, a gente utiliza isso em grafologia forense, estudando letra de terroristas, ajudando os governos na polícia. Espera aí, que eu vou até anotar aqui, terroristas, porque eu quero falar um pouquinho desses perfis. Às vezes, a gente convive com gente que tem um transtorno e a gente não sabe, e nem a pessoa sabe. Perfeito. Né? E essas pessoas enlouquecem a gente. Eu fiz um programa com a doutora Beth Monteiro sobre narcisistas. Sim. E a gente passa a identificar vários narcisistas, vários sociopatas na nossa vida. E aí, quanto de terapia a gente vai ter que fazer para conviver com essa galera, não é verdade? Perfeito. Bipolares, né? Pois Borderlines. Tem uma galera aí que... Se a gente sabe, não se é muito cuidar, importante a gente usar isso aí como ferramenta de autoconhecimento, porque assim, a gente melhorar como pessoa, a gente melhora a vida das pessoas ao redor também, né? Eu costumo sempre falar isso. A terapia não é só para quem tem dores existenciais da alma. A pessoa fala, eu não preciso de terapia. Não, você faz mal aos outros, você precisa de terapia. A terapia é para todo mundo que ou tá se fazendo mal ou tá fazendo mal para os outros. E acha que tá ok. Só que quem só faz mal para os outros é mais difícil de procurar ajuda. Porque ele não sente que ele tá fazendo mal para os outros. Ele acha até que ele nem precisa, né? Exatamente. Os narcisistas têm essa característica, né? De achar que tá tudo bem, eles se sentem bem, eles se sentem ótimos, tem pouco sentimento de culpa, né? Então não percebe que estão fazendo mal para as outras pessoas. A gente que lute, né? O narcisista cruel, então, que é quase na linha ali entre o sociopata, né? Essas diferenças aí tênues entre o narcisista cruel e o sociopata é pior ainda. Ele vai passando por cima de todo mundo que nem um trator, porque o que importa é o desejo dele, o ego dele, a vaidade dele, os desejos narcísicos dele ou dela, né? Da pessoa. Então, é complicado. Programa de hoje, Patrícia Vicente, ela é grafóloga, 25 anos, gestora de RH, analista de perfil comportamental, entre outras cocitas más. Por sinal, essa questão do perfil comportamental, se as pessoas estudassem um pouquinho mais, ia ser uma luz tão grande. Deem um Google aí, pessoal. Análise de perfil comportamental. Vocês vão adorar esse tema. Bom, os grafólogos, eles acreditam que podem desvendar cerca de 5.000 traços psicológicos na forma como as pessoas escrevem, né? No que a grafologia é mais usada? Por que as pessoas te procuram? Qual que é a parte assim mais legal carro-chefe, né? do seu Vamos trabalho? Lá. Eu comecei a grafologia com 18 aninhos, como eu falei, eu era estagiária de recrutamento e seleção, onde eu me apaixonei pela ferramenta, porque é magnético mesmo, não tem jeito. O bichinho da grafologia te pica, já era, você ficou contaminado. E eu trabalhava em recrutamento e seleção num grande hotel na época, e a gente fez uma prevenção, né, de 2 contratações que eram falsários e que deram rombos em todos os outros hotéis na mesma época. Porque a pessoa que quer enganar a gente, que estudou para isso, que está ali nesse propósito, ela consegue por um tempo? Não se a pessoa for grafóloga, ela consegue na entrevista, sim. Consegue enganar todo mundo, menos o grafologista. Menos o grafologista. Então, eu falo, na entrevista, o candidato me engana, claro. Mas na grafologia não, porque a mente não mente. E quem é que escreve? A mente, o cérebro. Então, na grafologia eu vou ver se ele é um mentiroso, se ele é um sociopata, se ele é um serial killer, se ele é um psicopata. Então, você conseguiu impedir a contratação de duas pessoas, 2 candidatos. Que falsa camareira e um falso garçom, que não era nada disso, porque eles tinham mais de 26 RGs diferentes. Imagina, gente, que absurdo. Falsários. E aí eu impedi essa... Eu era só estagiária, claro que eu fui promovida depois daí, aí eu comecei minha carreira realmente da RH. Mostrou serviço. Né? Exatamente. E foi muito bom porque eles fizeram rombo em todos os grandes hotéis 5 estrelas da época, em Salvador, Bahia. Imagina. Ponto para a Patrícia Vicente. E para a grafologia... Muito bem. As pessoas, Patrícia... desculpa, te interrompi. Não, então, aí começou no RH, né? Daí eu virei gestora de RH, já sou gestora de RH nacional há 17 anos, utilizo em todas as contratações, em fortalecimento de liderança, em equidade de pares, melhoria de clima organizacional, em análise de PDI e criação de SWOT, né? Que são os pontos fortes, fracos, oportunidades, enfim.
tudo com grafologia, mas eu trabalho muito também para a justiça, porque eu sou perita judicial grafotécnica, que é grafoscopia, é outra ciência prima irmã complementar, mas com a grafologia forense. Então, por exemplo, eu vou falar aqui na prática um caso de um assistente que eu tive agora, um cliente de São Paulo. Faz de conta, Gabi, que estão dizendo que você vendeu a sua casa. E aí você fala, não, eu não vendi a minha casa. Aí você vai me contratar como perita judicial grafotécnica para provar, através do laudo grafotécnico, que essa assinatura não é sua. Não, porque com um negócio de inteligência artificial e tanta pessoa gerando fake news e tanta gente trabalhando para o mal, fia. Pronto. E aí eles estão, assim, cada vez melhores, falsados. Aí vai que quando eu faço o seu laudo, eu percebo que a assinatura era sua mesmo. E aí eu falo, mas você jura de pé junto que não foi você? Daí eu vou fazer uma grafologia forense. Uma grafopatologia, e observo que na grafopatologia você estava com efeitos de psicotrópicos ou medicamentoso. Então, te drogaram para assinar Para você assinar. Peço a nulidade do ato. Então, elas se complementam. Gente, que cara de filme, hein? Eu sou grafopatologista também, que eu não sei se existem outros no Brasil, mas grafopatologista, grafólogos tem vários, mas grafopatologista realmente eu não conheço. Eu tenho uma galera na Argentina, uma galera na Espanha, que onde eu fiz minhas formações, que você consegue ver as patologias. E justamente através da escrita. Então, eu vou ver se a pessoa tem problema de coluna, tem predisposição a câncer, tem gastrite, ou tem predisposição a gastrite, ou a ser alcoólatra, ou a ser infiel, ou a não ser, ou problemas com traumas com a mãe, ou é um sociopata, um serial killer, um criminoso, tudo. As grafopatologias. Não acredito! Até ser fiel e não infiel. Garotas, mandem as assinaturas dos boys. Tem. Mulher também trai, viu? Mulher também trai. Minhas amigas utilizam bastante. Quando elas começam qualquer namoro novo, amiga, olha aí, dá logo aqui a real. Não falha. O terror dos namorados, Patrícia Vicente. Bom, a gente vai para o próximo bloco. Hoje não acontece lá em casa, eu recebo Patrícia Vicente, grafologista, um bate-papo super descontraído. Vocês sabem que o programa é sempre assim, muito soltinho, né? Das 11 ao meio-dia aqui na Band News, a gente sempre traz gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar e qualidade de vida, para trazer dicas que possam te ajudar a viver melhor. No próximo bloco tem participação do ouvinte, 987295248, para você mandar sua mensagem e já voltamos. Sabe o que, Patrícia? No próximo bloco eu noto uma coisa, né? As pessoas estão escrevendo cada vez mais em computadores e tablets e celular, ao invés de escrever à mão. Quero falar um pouquinho sobre isso, tá? Perfeito. Já voltamos, não sai daí. Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos.
De volta com Acontece Lá em Casa, eu sou Gabi Monteiro, você me encontra no Instagram como @GabiMonteiroOficial e todas as quintas-feiras das 11 ao meio-dia a gente tem Acontece Lá em Casa aqui na Band News Salvador. Gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar e qualidade de vida passam por aqui nos trazendo temas que trazem insights, né? É tão legal, né? Quando a gente bota um pouquinho de psicologia na vida. E hoje eu recebo Patrícia Vicente, ela é grafóloga. Faz 25 anos, gestora de RH, analista de perfil comportamental, entre outras cocitas más. Muito interessante, né? E se você pudesse ler a mente dos outros através ali da forma como ela escreve, ou poder ler a mente do seu filho através de um desenho dele. Daqui a pouquinho a gente vai falar de desenhos também, né? Lembrando que o programa é um oferecimento da Fator Hilt, essa construtora que praticamente construiu o bairro Aquários inteiro, né? Bairro Aquários que hoje é bairro de verdade, na verdade, e eles têm o prédio mais alto do bairro, vista mar, 4 quartos, área de lazer 7.000 metros, perfeito para sua família, para receber os amigos. Então conheça o Capri.Residência. Entra aí no Instagram dele, você vai ver que apartamento. O apartamento do seu sonho já existe, está em construção e quem comprar agora, claro, terá aquelas formas especiais de pagar aquele preço especial, tudo de bom. Conheça o Capri.Residência no bairro Aquários, um endereço perto de tudo, inclusive das melhores escolas. Vamos lá, dona Patrícia Vicente, daqui a pouquinho eu quero que você analise a minha letra, mas você só vai poder falar coisa boa. Com certeza. Coisa ruim você me fala no particular. Pode deixar. Ai, brincadeira. Patrícia, as pessoas estão escrevendo cada vez mais nos computadores e nos celulares, né? Essa realidade pode influenciar no resultado da grafologia? Sim, muito. Inclusive no comportamento de nossos jovens. Cada vez mais a gente está tendo crianças com TDAH, com autismo, com dispersão, de foco, problemas de foco de modo geral. Por quê? Porque elas escrevem menos à mão. Escrever à mão não é só um ato revolucionário, mas já foi comprovado cientificamente em vários estudos de faculdades, inclusive europeias. A gente fez uma conferência internacional em 2020 só falando sobre isso, sobre os danos das novas tecnologias aos nossos jovens, adolescentes e crianças. Então, observe como aumentou, né, o número de pessoas com TDAH, com autismo, justamente por isso, porque a você escrever à mão, você aumenta a memória, cognição, aumenta foco, concentração, relações mais duradouras e saudáveis. Uhum. E você, quanto mais você está nas telas, mais dispersão, mais insônia, menos você diminui a sua pineal, que é a da intuição. Então, várias coisas vão acontecendo para aumentar essa dispersão e as crianças já nascem, parece que está todo mundo hoje com TDAH. Na verdade, o índice de dispersão é muito alto, por conta do excesso de telas. Então, acaba sendo nocivo. Bem, já me perguntaram os meus alunos de perícia, já formei mais de 4.500 alunos em todo o Brasil, de Manaus a Blumenau, entre grafólogos e grafotécnicos, né, peritos judiciais grafotécnicos. E os meus alunos de perícia grafotécnica já me perguntaram, prof, não tem o risco, né, de acabar com a perícia judicial grafotécnica, porque cada vez mais a gente tem assinatura digital, que é um código criptografado e tal. Sempre a gente vai escrever à mão. Então, pelo contrário, olha que paradoxal, em pleno século XXI, a grafologia está em seu auge de estudos e reconhecimentos, com fóruns internacionais no mundo todo, com grafólogos internacionais. Se a gente pesquisa, por exemplo, a AIPES Espanha, né, Associação Internacional de Psicologia de la Escritura, que eu fiz várias especializações por lá, inclusive, eles estão no auge. Está tendo um congresso agora lá em Madrid. Gostaria até de estar lá, mas estou aqui. Não, você está bem melhor aqui, na minha opinião. Não, Adriana, aqui agora, ela está ótima aqui. Ela está ótima aqui. Maravilhoso. Não, melhor que com vocês, então, perfeito. Mas, assim, sempre os estudos estão saindo. A gente descobriu agora 62 novos gêneros gráficos. Fizemos agora em duas quartas-feiras, retrasada e a passada, trazendo esses 62 novos gêneros gráficos, inclusive de sexualidade, de gêneros gráficos como, por exemplo, distorções, né? Então, pessoas que são pedófilas, como é que é o gênero gráfico do pedófilo, abusadores, como é que são os gêneros gráficos de abusadores, serial killers, a gente já estuda isso há bastante tempo. Então, são inovações e estudos reconhecidos cientificamente. Então, assim, é realmente revolucionário. Em pleno século XXI, a grafologia está no seu auge, apesar da gente escrever menos, mas tem afetado demais esse excesso de telas, os nossos jovens, a educação de um modo geral.
e a cognição do comportamento. Porque Sim. cada vez mais os jovens estão dispersos com tantos estímulos. E eu vou falar um assunto polêmico aqui. Até o excesso de TikTok, tá? Estão correlacionando com impotência masculina, tá, gente? Não sei se é verdade, não sei se isso foi comprovado. Gatinha, seguinte, já conversei com vários psicólogos e inclusive já trouxe esse tema uma vez aqui. Vou trazer mais, aprofundando um pouquinho mais. Mas levar tela para cama é dessexualizante. Perfeito. Né? Então, escutem isso, homens e mulheres, tá? Levar a Perfeito. tela para cama é dessexualizante. Perfeito. Né? Na mesa do restaurante, então, Ave Maria, Pois né? é. Vocês estão percebendo isso, né? Que a gente chega no restaurante e a gente vê todo mundo, né? Mesmo um casal que você vê que é um jantarzinho assim que Isso. deveria ser romântico. Aí cada um com uma tela na mão e dando sorrisinhos pra tela, né? E Perfeito. aquele jantar, tipo, que ninguém fala nada, toma um vinhozinho e fica na tela do celular. Gente, se eu sentar à mesa com o mozão e ele puxar o celular e dar um sorrisinho pra tela, mas voa uma tela na cabeça dessa criatura. Deixa eu te falar, falando em mozão, ô Patrícia, quando você começa a namorar, não sei se é casado, se é solteiro, mas quando você começa a se relacionar com alguém, você pede pra ele te escrever uma carta de amor? Claro que sim. Pra você analisar? Claro que sim. Eu sou casada, né? Então, no meu caso, eu já sei todos os gêneros gráficos, já tô se lá. tá com ele é porque tá de boa. Exato. E aí eu brinco com ele deve estar me escutando, inclusive, agora. Amor, te amo. Mas assim, eu brinco com ele. Porque quando eu fui fazer a análise grafológica dele, eu já tinha 3 meses. E eu falei, ih, me lasquei, já tô apaixonadinha, agora já era. Mas é claro que os gêneros gráficos positivos superam os negativos, porque a gente já tá junto há 13 anos, então, graças a Deus, tá tudo de boa. Tá E certo. estamos em constante evolução, tanto eu também, quanto ele, como nós todos da humanidade, né? Então, até a morte a gente tá melhorando. É claro, essa coisa de falar, eu critico tanto na frase que eu escuto das pessoas, eu sou assim, não vou mudar. Não, a gente muda, se a gente quiser. Não, mas eu acho isso de uma profunda ignorância, sinceramente, né? Porque mudar, gente, é evolução, é crescimento. Se você mudou, você teve motivos para aquilo. Isso é viver. Faz parte da vivência humana. Exatamente. A mudança é eterna, é o eterno ovo da fênix. Com certeza, A gente tá né? sempre colocando ovo. Então, essa pessoa, eu sou assim, não vou mudar, não, existe. para, né? Reveja seus conceitos. Perfeito. Participe do Acontece Lá em Casa, pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp, tema super interessante, estamos falando de grafologia, tem alguns ouvintes aqui que eu vou ler agora. Você pode participar pelo 98729-5248. Vamos lá. Patrícia tá falando aqui, ótimo tema, adorando o Acontece Lá em Casa, Gabi. Obrigada, Patrícia, Que bom. sua xará aí, ó. Fábio, dá para enganar o grafólogo numa entrevista de emprego? Como eu falei, Fábio, você me engana na entrevista, mas se você fizer redação, você não me engana. Uhum. Então, super ferramenta, né? Maria Augusta, o que eu preciso mudar na minha letra para passar uma boa impressão? Eu tenho que ver a sua letra, Maria Augusta, para poder te dar esse feedback. Mas não dá para mentir, né? Não. A pessoa tem que mudar o cérebro, o jeito Isso. de ser, para depois repetir. Mas a gente refletir na trabalha com letra. reeducação neuroescritural. Então, depois que eu faço o processo da ativa, eu vou indicar exercícios que ela corrija certos gêneros gráficos que são nocivos, tá? E com isso, é que nem um exercício da mente. Se você fizer uma reeducação alimentar, fizer a dieta correta, fizer exercícios, isso não vai mudar teu corpo? A mesma coisa a reeducação neuroescritural. Se escrever é um ato consciente que traduz o inconsciente, através de exercícios conscientes, você vai influenciar esse inconsciente. É como se fosse um tai chi chuan da alma. Não, yoga peraí. da alma, Você uma arte mudando marcial. sua letra, Isso, você vai começa a mudar a sua influenciar personalidade. na sua Sim. personalidade. Eu tenho uma paciente que ela mudou um gênero gráfico só e ela perdeu 20 quilos com isso. Tá todo mundo querendo agora saber qual foi o caso. Tá? E lembrando que cada caso é um caso. Melhor que o Ozempic, gente. Né? Cada caso é um caso. A gente tem que estar trabalhando também com outras técnicas integrativas. Então, ela foi na verdade, ela foi se desvestindo daqueles pesos que não cabiam você simplificou mais. o caso, né? Tá. Havia um problema, ela mudou uma coisa na letra, Isso. mas acompanhada de todo o resto, Isso, né? perfeito. Então, deixando claro isso aqui também. Mas Tá realmente muda. E por isso que a caligrafia é tão importante para as crianças, tá, gente? Crianças, adolescentes, não deixem de fazer. E hoje é outro problema. Cada vez mais eles escrevem tipo lettering, que é o que a gente chama de grafia de forma de execução tipográfica. Parece aquela maquininha de datilografar de antigamente. Tem sim. até uma fonte no Instagram que parece, né? Aquele lettering. Sim. E aí eles ficam presos na persona, só querem mostrar o lado belo e forte e ocultam as próprias sombras e angústias. E depois sobra pro psicólogo. Pro Você psicólogo, com 30, 40 pro pai, anos pra lá. mãe, pro mestre, pro professor.
tá? Vocês já perceberam que tudo que a gente leva pro psicólogo é tudo coisa da infância, gente? Sempre. Pouca coisa é atual. Perfeito. Outra coisa importante, só pegando esse gancho, a gente tem 5 feridas da infância. Todos nós, Gabi, sem exceção. Todos os seres humanos, até Jesus Cristo, todos temos essas 5 feridas da infância, que são dores emocionais da existência, em maior ou menor grau. Tem os carros-chefes ali. Você pode ter a primeira ou a segunda, né, disparada, mas todos nós vamos ter. Então, pela grafologia, a gente identifica qual que são seus carros-chefes para ressignificar. Porque aquelas feridas não lhe cabem mais também. Sim. E aí você me lembra muito de uma palavra, ressignificar a palavra do momento, né? Eu já falo há uns 20 anos. Não, mas todo mundo descobriu essa palavra hoje, que não adianta para nada a palavra se você não realmente se ressignificar, né? Agora, uma outra palavra com R que atrapalha muito a nossa vida também é remoer. Sim. Vocês sabiam, gente, que o cérebro acredita em tudo que você traz do passado para o presente? Então, por exemplo, se você ficar remoendo coisas, né? Uma coisa que te aconteceu há 3 anos atrás, você tá magoado, não perdoou, aquelas coisas, né? Quem nunca? Você sabia que seu cérebro acredita que aquilo de 3 anos atrás está acontecendo novamente na sua vida? Ele sente. E aí você fica nisso que a Patrícia falou, num ciclo vicioso. Você usou outra palavra agora. Sabotador, né? Autos punitivos. Sim. Então você continua repetindo padrões que não lhe cabem mais. E fica se sabotando e vivendo naquilo, naquele reme-reme. Então, assim, remoer. Eu costumo dizer, Gabi, visão de farol, não de retrovisor. Ah, tá. Pra trás nem pra pegar impulso, né, Patrícia? Visão de farol, não de retrovisor. Então, vamos pra frente, porque o que passou, passou. Bom, eu vou colocar aqui, eu perguntei pra doutora Beth Monteiro, que a gente vai falar um pouquinho de desenhos. Eu queria que ela falasse um pouquinho da importância, né, da análise do desenho das crianças, como que é que o psicólogo usa isso como ferramenta, né? É mais ou menos, é parecido também com a grafologia, só que é com desenhos. Isso. Então, agora, escutem aí o momento Viver Melhor com Beth Monteiro, psicóloga e escritora. Viver Melhor, com a psicóloga Beth Monteiro. Todas as formas gráficas, né, desenhos, a escrita, revelam a personalidade da pessoa, né? Os traços de personalidade, os traços de caráter são muito importantes no desenho infantil, por exemplo, que é a minha área. Eu capto todos os conflitos interpretando cada traço que a criança faz. É um instrumento maravilhoso. Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos.
Volta com Acontece Lá em Casa, todas as quintas das 11 ao meio-dia na Band News Salvador. A gente abre espaço para gente que faz a diferença nas áreas da psicologia, saúde, bem-estar, com temas que possam mudar a sua vida de verdade. Mas não vale você tem que escutar e botar em prática, hein? Por sinal, o programa de hoje tá daqueles. Eu tô recebendo, conheci ela hoje, viu? Adorei, Anderson, obrigada pela indicação. Adorei a Patrícia Vicente. Ela é grafóloga, há 25 anos, gestora de RH, analista de perfil comportamental, entre outras cocitas más. E eu prometi falar um pouquinho das crianças, né? Sabe, muito me preocupa os abusos que as crianças sofrem. Deixando claro, vocês já devem ter lido em todos os lugares e escutado de muitos psicólogos que normalmente os abusadores estão dentro de casa, né? Os abusadores são padrastos, pais, avós, cuidadores, gente muito próxima que tem intimidade da criança e a criança não consegue verbalizar. Quantas e quantas pessoas vocês conhecem, pessoal, que conseguiram falar sobre seus abusos na infância, sobre como foram abusadas, só na vida adulta. E tem tantas travas durante a vida inteira causadas por isso. Inclusive, um dia prometo trazer Arlene Vilpert, que é hipnóloga, para também falar um pouquinho sobre isso, que a hipnose acessa coisas na mente que a gente nem sabe, né? Mas isso já é um outro tema. Patrícia Vicente. Eu perguntei para a doutora Beth Monteiro, escritora e autora de 6 livros, que são verdadeiros manuais para as famílias brasileiras, como é que os psicólogos, né? Como é que eles usam a análise dos desenhos para desvendar aí mistérios na vida das crianças e melhorar a vida das crianças. E aí eu queria saber agora com a doutora Beth Monteiro, solta o momento Viver Melhor. Todas as formas gráficas, né, desenhos, a escrita revelam a personalidade da pessoa, né? Os traços de personalidade, os traços de caráter são muito importantes no desenho infantil, por exemplo, que é a minha área. Eu capto todos os conflitos interpretando cada traço que a criança faz. É um instrumento maravilhoso. Que traz aí a fala da doutora Beth. Você também trabalha com análise de desenhos, Patrícia? Inclusive, a gente dá isso no nosso curso de grafologia avançada, onde a gente estuda, né, todos os desenhos infantis e tipos de traumas que eles trazem, ou abusos sexual, físico, negligência mental, se a criança está sofrendo um bullying na escola, o que for. Pelo desenho, a gente identifica o tipo de trauma, o tipo de abuso, se estiver sofrendo, a região, a situação é muito forte, a gente dá isso no avançado, além de dar também grafias de psicopatas, suicidas juvenis, serial killers, mentirosos, várias grafopatologias como Alzheimer, câncer, Parkinson, doenças neurodegenerativas de modo geral, grafias de alcoólatras, de pessoas que usam psicotrópicos, de esquizofrênicos, tudo isso a gente vê no curso avançado. E para fazer o curso avançado, que começa no 2º semestre, online, ao vivo, à noite, é uma semana, né, por mês, tem que ter passado pela formação inicial que está à venda no meu site. Então, quem quiser saber mais, gente, manda aí um direct pro @suaescrita, que é o nosso Instagram, ou dá uma olhadinha lá no nosso site, www.suaescrita.com.br. Então, para fazer o avançado e virar um grafopatologista e entender melhor sobre isso também, tem que ter passado aí pela formação inicial. Os desenhos, eles são, como muito bem a doutora Beth falou, uma forma fidedigna de representação desse simbólico, dessa psique, do que se passa na vida dessa criança. Então, seja no emocional, seja no familiar, seja no seu campo sistêmico, seja na escola. Por exemplo, você percebe se esse abuso está vindo de dentro de casa, está vindo de fora. Que tipo de abuso é esse? Às vezes as pessoas falam em abuso e pensam só fisicamente. Não. Muitas vezes é psicológico, que agride também muito. As pessoas confundem muito, né? Quando a gente fala abuso, já pensa logo que assim, só vale se teve agressão física. E, inclusive em casos de feminicídio, né? Então, quantas e quantas mulheres vivendo um dos 6 ou 5 tipos de abuso que existem, sem atinar para isso, porque ainda não tomaram uma
palmada, uma porrada. Perfeito. Né? Então, a gente fala abusos tá em tudo geral, tá? De Uhum. vários âmbitos e níveis. E a gente identifica todos eles através dos desenhos. Então, essa criança que ainda não fala ou que ainda não escreve, mas o desenho vai escrever. E vai mostrar não só os traços da sua personalidade e caráter, mas como ela se sente, ela está segura, ela não está segura, ela está se sentindo oprimida ou ela não está se sentindo oprimida, ela está sofrendo algum abuso, algum maltrato. Às vezes é só negligência mesmo dos pais ou dos cuidadores. Então, tudo isso a gente consegue ver através dos desenhos. É uma ferramenta formidável, imprescindível para pais, mestres, pessoas que têm filhos, sobrinhos, alunos, dentre outros. Porque, como eu falei no último bloco, quantas e quantas coisas a gente traz, arrasta da infância, né? Sim. E se a gente tem dificuldade de falar dos nossos problemas, das nossas questões, às vezes a gente, não é que a gente está escondendo, a gente não consegue mesmo falar, porque não está muito claro na nossa cabeça qual é o caso. Perfeito. Imagina uma criança. Perfeito. Né? Ela não vai verbalizar isso. Não vai verbalizar Não vai. isso. Perfeito. E quanto mais você demora para agir na vida de uma criança, resolver suas questões, perceber essa coisa da vida moderna que faz a gente terceirizar a criação de filho, vai tornando a galera de casa meio desconhecida, né? A gente vai perdendo intimidade com as pessoas. E essa coisa da tela também nas nossas mãos, que o momento que está todo mundo junto, que era para ter uma conversa, está cada um no seu cantinho com a tela, né? Que é a internet afastando quem está perto e aproximando quem está longe. Perfeito. Isso tudo vai fazendo a gente perder a mão na criação. Perder conexão, perder intimidade, conexão. perder cumplicidade. Exato, né? E aí vai se tornando todo mundo em casa meros desconhecidos, Perfeito. né? Tá acontecendo debaixo do seu nariz, mas você não está enxergando. Perfeito. No programa de hoje, Patrícia Vicente, grafóloga há 25 anos, gestora de RH, analista de perfil comportamental, entre outras coisas. A gente está falando aí do poder da grafologia. E se você pudesse ler a mente das outras pessoas, né? É mais ou menos isso, né, Patrícia? Isso. E me fala um pouquinho sobre grafologia versus emoções. Tá. A grafologia é a interpretação de todas as suas emoções. Então, ela não vê só quem você é, quem você é até hoje, né? Por que eu sou, como eu me transformei até aqui, mas como você está. Então, se você está passando, por exemplo, por um luto ou por uma separação, isso vai sair na sua grafia. Se você está amando, está apaixonado, isso vai sair na sua grafia. Se você está com muita raiva, quem aqui nunca fez um bilhetinho com raiva? Que a caneta quase fura o papel. Olha, ele deu uma olhada aqui, tá? Se denunciou, tá? Então, nos bastidores aqui, gente, teve denúncias aqui explícitas de microexpressões faciais. Todo mundo. Por quê? Porque isso passa no papel. A profundidade aumenta, muda, os sucos no papel mudam. Então, todas as emoções que a gente está sentindo, isso sai no papel. É por isso que em perícias, vou só fazer um link aqui, porque isso é importante, tem que ter muito cuidado, porque nós temos naturalmente o polimorfismo gráfico. A forma que a gente assina de manhã é diferente de quando a gente assina antes do almoço, quando a gente assina após o almoço, início da tarde, quando a gente assina à noite antes de dormir. Mas você ainda continua sendo você está com estados físicos, energéticos, tipo hormonais uma TPM diferentes. grafológica. Pronto, uma TPM grafológica. Mas você ainda é você. Então, grafotecnicamente, você é você. Grafologicamente, você está com estados mentais, hormonais, energéticos diferentes. Então, tudo isso vai sair no papel. As suas emoções serão reveladas através da sua escrita. Sempre. Então, é lindo para o grafólogo ver essas nuances e essas mudanças. É divertido também, tá? Eu acabei de escrever um texto aqui para Isso. Patrícia Vicente, porque tem 2 jeitos de você analisar a escrita da pessoa, que é o passivo Isso. e o ativo, Isso. né? O ativo eu vou fazer entre 4 paredes, muito quieta, não vou contar para ninguém. Mas Isso. o passivo vou liberar para vocês. Só para a gente ter uma ideia mais ou menos de como funciona. Perfeito. Se der tempo no programa de hoje, a gente vai falar assim um pouquinho sobre o que o tamanho da letra pode revelar, Tá. inclinação. Você pode até dizer... Isso, eu já vou falar aqui um pouquinho na sua também. Porque aqui eu dei já. uma estudadinha, que eu sou a pessoa que faz a lição de casa, e aí eu vi, né, que tem inclinação, a continuidade, largura, direção, formatos, pressão, velocidade, tem tudo isso, Sim. vocês analisam, né? Extensão, Então, eu fiz aqui, perfeito. você está assistindo pelo YouTube, eu fiz um textinho aqui, deixa eu mostrar na câmera, Aqui. fiz um textinho para ela, para Patrícia, a gente consegue mostrar aqui, sei lá, vocês estão conseguindo ver, eu tô de óculos, eu enxergo, mas...
E aí ela vai falar um pouquinho do que ela descobriu sobre mim. Ela não me conhece, sobre a minha escrita. Exatamente. Vai, Gente, Patrícia. deixando Só fala claro, as coisas boas, não, tá? nem se preocupe. Como eu te falei, sugestões de melhoria, bastidores. Vamos lá. E sempre sugestões de melhoria. Gente, esse processo aqui que eu vou fazer é a passiva, que é esse processo que eu olho aqui rapidamente e já vejo características do escrevente, que eu vou falar aqui agora. A ativa é o processo completo e profundo em consultório, que são 3 momentos, 2 com o paciente, 1 hora, 2 horas, depois eu 4 no meu laboratório, que é aquele processo todo de 8, que é muito mais completo e profundo. Então aqui o que a gente observa? Acabei de conhecer a Gabi, tá? Isso é importante deixar claro. Ela tem uma grafia com inclinação dextrógena, ou seja, à direita. O que já fala que você vai para o mundo, o modelo do pai, para os projetos, para o mundo de modo geral. Estudos, projetos, visionária, empreendedora. Você empreende, vai para o mundo, se joga. Você também tem uma margem esquerda muito grande, como a gente fala aqui. Então, isso significa dizer que você é uma pessoa naturalmente sociável, extrovertida. Você tem essa expansão que você vai sair de uma forma bem descolada, não vai passar perrengue, como a gente fala aqui na Bahia, tá? É engraçado falar também que você tem aqui ligamentos em guirlanda. Sabia que você tinha ligamentos em guirlanda? Não entendi que nada, nos mas vai fala, explicar. Tá, vou explicar. Que nos fala de um gesto fácil, sociável, amável, também extroversão. Por quê? Em grafologia, a gente nunca analisa um gênero gráfico isolado. A gente sempre faz um mix, né? E quando um gênero corrobora outro gênero, aí vem o outro, corrobora outro gênero, então quer dizer que você tem aquilo mesmo. Porque às vezes você tem um que diz isso, mas o outro anula. Então meio que vai atenuando. No seu caso, não. Ele vai sendo atenuado. É uma grafia de sentido gráfico positivo, isso é importante também. A primeira coisa que a gente olha é se é positiva ou negativa. O mesmo gênero gráfico, ele muda a interpretação psicológica se ele for positivo ou negativo. Então, inclinação dextrógena vai para o mundo, o modelo do pai. Quando eu falo modelo do pai, é role de padre, papel do pai, tá? Não necessariamente o pai biológico, mas o pai, quem é o pai? Que vai para os estudos, para o mundo, para a vida. Ligamentos em guirlandas, sociável, extrovertida, gesto fácil, amável. Porém, você tem ligamentos também angulares e filiformes. Traduzindo, significa dizer que você é rápida e impaciente. Então, você tem aí o tubarãozinho que eu falei. Né? Não, a paciência. Sou tão paciente. Tá. Deus, quando me fez assim, simpatia, gentileza, gosta de esportes. Não, paciência não. Paciência passa, né? Pai, paciência passa. Vocês estão vendo, gente? Ela falou um pouquinho sobre mim. Ela não é uma cartomante. Não sou. Ela é uma grafóloga, Exatamente. muito experiente, que dá cursos, 25 anos, gestora de RH, ou seja, uma pessoa, a gente também tem que ter muito cuidado com o tipo de profissional que a gente Perfeito. procura para falar da nossa vida e nos ajudar com ferramentas de autoconhecimento, porque é uma grande responsabilidade, né? Por causa de uma coisa chamada, quando a gente sugestionamento. Perfeito. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. A gente tem que tomar muito cuidado. Ainda não terminei, mas se quiser eu termino aqui. Termina. Vou só finalizar aqui. Chega nos objetivos, você tem uma autoestima muito boa, você é uma pessoa que se pode confiar, você assina como você escreve o texto, de uma assinatura maior, que significa dizer que você tem boa autoestima, e também muito inteligente e perspicaz. Você tem ligamentos aqui do T ligado à letra seguinte, a forma de execução do seu D também, e é isso. Eu pararia fácil. Você me aprovava? Fácil. Eu não sou louca? Não Psicopata? Não, graças a Narcisista? Deus. Não, nada disso. No programa de hoje, Patrícia Vicente, grafóloga, a gente está falando aí de uma coisa tão interessante. E se você pudesse ler a mente das pessoas através da forma como elas escrevem, né? E eu estava antes um pouquinho falando que a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de profissional que a gente procura, até psicólogo, né? Que a gente procura. Você que é adepta, de repente, tarô, búzios, cartomante, astrologia, a gente não critica nenhum tipo de suporte que você queira procurar. Todo mundo é livre para fazer o que quiser e as coisas fazem sentido. Agora, tem que saber direitinho quem é esse profissional que está mexendo com algo tão íntimo que é sua cabeça e seu coração. Que é sua alma, né? Sua alma, né? Porque tem uma coisa na psicologia que é, assim, o poder da sugestão. Sim. Né? A pessoa dizer uma coisa para você irresponsavelmente, um achismo, e você tomar para si e agir daquela forma. Perfeito. Me fala um pouquinho sobre sugestão, autossugestão. Perfeito. Por que eu amo a grafologia? Não desqualificando, nem desmerecendo nenhuma outra ciência, ou pseudociência, ou técnica que ajude, que dê esse suporte, não é isso. Mas por que eu amo a grafologia?
porque ela é uma ciência, ela é técnica. Aí eu brinco muito. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Eu vou lhe mostrar exatamente os gêneros gráficos onde eu tô vendo tudo aquilo. Sim. Então não tem empirismo, não é uma coisa mística, nada contra coisas místicas, repetindo. Mas aqui você está tendo toda uma metodologia, uma sistemática de anos corroborada cientificamente com chancela internacional, utilizada internacionalmente na justiça, nos governos, em consultório, nas escolas. Então, assim, é fantástico, porque você vai realmente mostrar ali. Agora, claro, é experiência, é você ter um profissional sério, um profissional experiente. Então, eu comecei, como eu te falei, eu tenho 25 anos de grafólogo. Eu comecei com, né, menina, não façam conta não, pelo amor de Deus. Mas, assim, eu era estagiária de RH, sou grafopatologista, eu não parei aí. Sou grafoterapeuta, né, de reeducação neuroescritural, então eu tenho traço, fiz essa pós, dou essa pós, já formei 4.500 alunos no Brasil. Sim. Entre grafotécnicos e grafoperitos. Então, tudo isso influi também. Claro. Então, é isso, tá? Fica dado o recado aí, tá, gente? Sabem muito bem para quem vocês vão entregar o coração, a vida e a alma de vocês. Patrícia, só para finalizar o programa, eu não sei se dá para você me responder isso, mas você, batendo o olho assim, né? Tipo, você tá ali contratada para sacar se alguém ali é um criminoso. Sim. Aí você pede pra pessoa escrever assim, tem alguma coisa que você olha pra letra assim na hora e você fala... Tem várias deu coisas. ruim. É uma combinação de 22 gêneros gráficos. Se ele tiver 11, já tá fora. 10 já tá fora. Mas você bateu o olho, você já... Bati o olho, eu já consigo ver. Qual que é a cara que você faz, gente? Eu dou um sorrisinho, eu fico super simpática, mega amiga. Vai que ele ataca. Eu não quero inimizade com o psicopata. Oi, tudo bem? Em breve retornaremos o seu processo. Vamos dar feedback. Boa sorte, lindo, linda. Meu Mentira, Deus. aí me benzo toda. Eu digo, Senhor, me proteja. Senhor, me proteja. E pronto, e aí pronto. Né? Ave Mas Maria. assim, a dica é essa. Não crie inimizade, não. Não crie inimizade e com gente disfarça. doida. Inteligência emocional, dá aquele sorrisinho assim e vai. E vai, faça o seu trabalho e boa. Isso. Maravilha! Você ouviu hoje Acontece Lá em Casa com Patrícia Vicente, ela é grafóloga. A gente falou um pouquinho, né? A ponta do iceberg sobre essa ferramenta tão bacana, usada para tantas coisas, né? Como se você pudesse ler a mente das pessoas através da grafia e dos desenhos. Como é que te encontra no Instagram? @sua escrita, tudo junto. TikTok, Patrícia Vicente. YouTube, Sua Escrita, Prof. Pati Vicente. E o site www.suaescrita.com.br. Manda um direct lá quem gostou e nos segue, né? Por favor. Isso aí. Todas as quintas das 11 ao meio-dia você tem Acontece Lá em Casa na Band News Salvador. Gente que faz a diferença nas áreas da psicologia, saúde, bem-estar, passam por aqui. Até a próxima quinta, um beijão e sorte na vida. Agora na Band News FM, Acontece Lá em Casa, com a jornalista Gabi Monteiro. Oferecimento Construtora Fator Hilt. O apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residência no Instagram.